Conforme combinado, agora eu vou resolver a prova que foi aplicada há algumas semanas para vocês. O conteúdo dessa prova foi soluções, desde lá da introdução das soluções, conceito de solução, soluto e solvente. Passamos também pelas classificações das soluções, coeficiente de solubilidade e as formas de calcular os tipos de concentração, concentração comum, concentração molar, e falamos sobre diluição e mistura de soluções. Então, ao longo desse vídeo, vou poder mostrar como a gente deveria ter resolvido as 10 questões que foram cobradas na prova. Espero que prestem atenção, façam suas anotações. Qualquer dúvida, só deixar o comentário aí ou mandar uma mensagem pelos canais que eu vou deixar aqui para vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, às vezes a gente não consegue tirar na sala, ou então aqui, tá aí meu Facebook, Instagram, e-mail, WhatsApp, pode mandar mensagem a hora que quiser. De preferência, se você tiver com dúvida de alguma questão, manda uma foto da questão, que aí eu consigo tentar identificar onde está a sua maior dificuldade. E assim que eu tiver o tempo, eu consigo responder você, ok? Então, vamos começar aqui a resolução da prova. Primeira questão, se a gente está trabalhando com soluções, tínhamos que poder fazer aqui uma parte de conceitos. A ideia dessa questão na prova era que ela servisse de auxílio para as próximas questões que você iria trabalhar. Então, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar aqui é o conceito de solução. O que é uma solução? Muita gente, quando resolveu, eu estava corrigindo a prova, colocou lá que solução era uma mistura de soluto e solvente. Está errado? Vou dizer que não está completamente certo. Por quê? Solução é uma mistura homogênea. Isso. E toda solução é formada por soluto. Vou escrever aqui com letra diferente. Toda solução é formada por um soluto e solvente. Onde quem é soluto e o que é solvente? Soluto ele é dissolvido pelo solvente. Já o solvente ele dissolve o soluto. Então, muita atenção aqui, ó. Conceito de solvente e o conceito de soluto. E aqui, ó, parte principal do conceito de solução. Toda solução é uma mistura homogênea. O que é uma mistura homogênea? É aquela que apresenta apenas uma fase. Falamos disso aqui na nossa primeira aula presencial. Ah, eu não estava no ensino presencial, estava no ensino remoto. Tudo bem. Falamos também nas aulas online. Mandei lá, quando a gente fez as aulas online, antes de voltar para o presencial, mostrei uns slides. E também está lá disponível nos formulários. É só pesquisar. Então, 3 momentos que nós trabalhamos este conceito. Ok? Segunda questão, coeficiente de solubilidade. Quando a gente trabalhou esse conceito, até mostrei uma sigla, que é o CS, coeficiente de solubilidade. O que está falando? Coeficiente de solubilidade. O nome diz solubilidade, quer dizer de quanto que deve ser solúvel ali, dissolvido. Então, quem que dissolve? Quem é dissolvido? É o soluto.
Quem dissolve é o solvente. Então, o que é o coeficiente de solubilidade? É um número, né? O que vai dizer? Indica a quantidade de soluto capaz de ser dissolvida em determinada quantidade de solvente. A uma dada temperatura e pressão. Essa é a resposta mais completa que era esperada. Mas teve gente que colocou, indica a quantidade de soluto, indica quanto de soluto consegue ser dissolvido no solvente a uma dada temperatura. Ok, não tem problema. Só que tem que falar que a temperatura ela é importante, porque a gente tem uma solubilidade, só que se você mudar a temperatura, muda a solubilidade. Então, o coeficiente de solubilidade tem sim que parecer a palavra temperatura. Algumas pessoas esqueceram de pôr a palavra temperatura, apesar das dicas durante a aula, né? Durante a prova, mas tudo bem. Quem esqueceu, foi descontado um 10º ali, só para lembrar da próxima vez, ok? Então aqui só para colocar um exemplo, né? Coeficiente de solubilidade do sal de cozinha, por exemplo, é 36 gramas de sal. Ó, 36 gramas de sal, ele consegue ser dissolvido em 100 gramas de água, isso a 25 graus Celsius. Então, tá vendo? Eu estou te dizendo quanto que pode dissolver, na quantidade de solvente e em qual temperatura. Isso que é o coeficiente de solubilidade, certo? Agora aqui, ó, nossa terceira questão. O que é diluição? Diluição, ó, pulando aqui a palavrinha mágica. Que vem a ser diluição. Aí eu dei os exemplos, né? Você foi e acabou colocando muito pó na hora de preparar o café, ficou aquele café muito forte. O que você faz para deixar ele um pouco mais fraco? Adiciona água. Sempre assim, quando você está fazendo feijão e tal, aí tem aquele ditado popular, né? Quando aparece visitas inesperadas, né? Aí fala assim, é só colocar mais água no feijão, porque faz render, só que o feijão fica mais ralo, então você fica bem ralinho, menos concentrado. Então, diluição é isso, é jogar água. Não é exatamente jogar água, mas lembra, eu já falei na sala, a água é o solvente universal. Então, se eu estou jogando água, eu estou jogando solvente. Isso é diluir. Diluição é ato de adicionar solvente. Toda vez que ele está jogando, o café é uma solução que a gente prepara. Quando você vai fazer o café, você prepara uma solução, que é o café. Então, fazer a diluição, jogar água no café, o café já era a solução, então você está adicionando solvente a uma solução pré-existente. Essa era a resposta, adicionar solvente a uma solução. Aí, só para informação, toda vez que você faz uma diluição, né, quando você faz uma diluição, o que acontece? Toda vez que você adiciona solvente a uma solução, você vai diminuir a concentração.
Toda vez que você faz uma diluição, você diminui o valor da concentração. Então, se você tem uma força lá, coloquei uma concentração 5, adicionou solvente, adicionou água, você já sabe que essa concentração vai ser menor do que 5. Essa é a regrinha, ok? Então, pessoal, nessa questão 4, baseado no coeficiente de solubilidade, podemos classificar nossas soluções em 4 tipos. Aí eu pedi para você falar 4 tipos e falar um pouquinho sobre dois delas, né? Então, vou colocar aqui as soluções. Primeiro, podemos classificar em solução saturada, solução insaturada, saturada com corpo de fundo e também super saturada. Vou falar aqui um pouquinho agora sobre elas. Solução saturada é aquela que você atingiu já o limite, ou seja, a quantidade de massa de soluto é igual ao coeficiente de solubilidade. Ó. A massa de soluto adicionada, dissolvida, soluto dissolvida é igual ao coeficiente de solubilidade. Você chegou no limite, você está saturado, ou seja, você colocou o máximo que a sua solução aguentava. O que é uma solução insaturada? É aquela que a massa de soluto dissolvida é menor que a solubilidade, que o coeficiente de solubilidade. Vamos supor, você podia dissolver 30 gramas em 100 ml de água. Você não jogou 30, você jogou 20. Ou seja, você jogou uma quantidade menor do que podia dissolver. Ou seja, ainda dá para você jogar um pouco mais. Já a solução saturada, se você podia jogar 30, você jogou exatamente 30. Solução saturada com corpo de fundo. A massa de soluto dissolvida é maior que o coeficiente de solubilidade. Ou seja, você podia jogar 30, você jogou 35. Vai dissolver 30 e vai ficar 5 lá no fundo, que nós chamamos de corpo de fundo, corpo de chão ou precipitado. E o que seria uma solução super saturada? Então, eu vou mudar aqui de posição para poder escrever. É aquela que a massa de soluto dissolvida é maior que a solubilidade. Mas, o que acontece? Você podia dissolver 30, você jogou 35, só que nessa solução supersaturada não forma corpo de fundo. Por quê? Você força o sistema, né? Força o sistema a dissolver mais do que pode. Então, é o que eu falei, o refrigerante. O refrigerante é uma solução supersaturada, porque a quantidade de gás dissolvido ali no líquido é maior do que ele consegue dissolver. Só que está em alta pressão ali, temperatura, então você forçou o sistema a dissolver uma quantidade maior.
Por isso que quando você abre, você mudou o sistema, todo aquele gás vai embora. Tudo que estava dissolvido a mais escapa na forma de gás. Então, uma solução supersaturada é aquela que você está forçando o sistema a dissolver uma quantidade maior. Não são soluções estáveis. Qualquer momento ela volta ao normal. Ela é uma solução instável, ok? Mas as três mais cobradas são saturada, insaturada e saturada com corpo defunto. Aquelas eram as questões mais teóricas, agora vamos para aquelas questões um pouco mais práticas, que envolvem contas. Tá? Então vamos primeiro ver como que a gente identifica as coisas no problema. Né? Ao preparar uma solução de hidróxido de sódio, NaOH, massa molar 40 gramas por mol, foi feito o seguinte procedimento. Dissolveu-se completamente 40 gramas, que é a massa. Peguei a massa em 500 ml de água. Aqui tem o meu volume. Qual é a sua concentração em massa por volume? Então, qual é a concentração em porcentagem? Já falei com vocês, toda vez que a gente tem porcentagem, qual é o número que tem que vir à cabeça? Falou em porcentagem, lembra de 100. Então, eu quero saber quanto que eu teria em 100. Como que eu preparei minha solução? Eu peguei 40 gramas e dissolvi em 100. Desculpa. Peguei 40 gramas e dissolvi em 500 ml. Então, se eu tenho 500 ml, eu tenho 40 gramas. A pergunta é quanto que eu teria em 100 ml. Então, se eu tiver 100 ml, qual vai ser a minha massa? Então, multiplicando cruzado aqui, vamos ter que 500 x é igual a 40 vezes 100. O 500 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 40 vezes 100 dividido por 500. Simplifica os zeros aqui. Você vai ter 40 vezes 1 dividido por 5. 40 dividido por 5, você tem que x é igual a 8%. Então, se eu tenho em 500 ml eu tenho 40 gramas, em 100 ml eu vou ter 8 gramas. 8 em 100 é a mesma coisa que 8%. Então, 8% quer dizer que você tem 8 gramas em 100 ml. Ok? Essa era a letra A. Vamos fazer a análise agora para a letra B. A letra B a gente pode resolver de duas maneiras, mas vamos aqui primeiro. De novo, dado importante que foi dado aqui, 40 gramas da base. Isso aqui é a nossa massa. 500 ml de água. Isso aqui é o nosso volume. Só uma informação aqui, 1 litro tem 1000 ml. Toda vez que você quiser passar de litro para ml, de litro para ml, litro para ml. Como que a gente faz? De litro para ml, você multiplica por 1000. 1 litro é 1000 ml.
Mas se eu quiser fazer o caminho contrário? Se eu quiser fazer o caminho contrário, é só você inverter a conta. Se de litro para ml você multiplica por 1000, de ml para litro você divide por 1000. Ok? Então vamos lá. Método 1. Primeira forma da gente resolver. Eu quero aqui, ó, faltou marcar isso aqui, ó. Eu quero achar a minha concentração comum. O que é concentração comum? É grama por litro. Ou seja, eu quero saber qual é a massa que eu vou ter em 1 litro. Então, concentração comum é massa dividido por volume. Só que temos que lembrar que esse volume, ó, é em litro. Então, a concentração é a massa, o problema já me deu, que é 40 gramas. Dividido pelo volume, que é 500 ml. Só que vamos transformar. 500 ml equivale a... Vamos dividir aqui, ó. 500 dividido por 1000 vai dar 0,5 litros. Esse é o volume que eu vou ter que usar na minha fórmula. Então, ó, 40 dividido por 0,5 litros. Então, a nossa concentração vai dar 80 gramas por litro. Método 2. Não gostou de fórmula? Vamos por regra de 3. (40 gramas você jogou em 500 ml. Você jogou 40 gramas em 500 ml. Então, qual é a massa que você jogaria em 1000 ml? Multiplica cruzado. Você vai ter 500x é igual a 40 vezes 1000. X é igual a 40 vezes 1000 dividido por 500. Corta 0, 0, 0, 0. Temos que x é igual a 80 gramas por litro. Certo? Essa era a letra B. Vamos agora para a letra C. A letra C de novo, né? Vamos lá, ó. Dado aqui, ó, massa. Opa. Aqui temos a massa. Aqui temos o volume. Só que eu quero achar a concentração molar. Concentração molar é número de mol por litro. Então, eu vou precisar aqui, ó. Tá aqui a massa molar. Massa molar. Que a gente chama de mm. Então, essa questãozinha, aqui de novo, né? Já fizemos essa continha, vou só deixar aqui já. 500 ml equivale a 0,5 litros, para não esquecer. Então, ó,
Método 1. Método 1, formulazinha. Molaridade, concentração molar, é massa dividido pela massa molar vezes o volume. A molaridade, a massa que foi dada para a gente, 40 gramas, dividido, a massa molar também é 40 gramas por mol, e o volume é 0,5. Quando você efetuar essa conta, você vai achar que a molaridade, ó, você pega aqui e simplifica, 40 com 40. Corta grama com grama, a sua resposta é 0,5 litros, né? Sua resposta vai sair 1 dividido por 0,5 vai dar 2 mol por litro. Também dá para fazer por regra de 3. Ó. 1 mol tem 40 gramas. Como eu já joguei 40 gramas, né, é só fazer essa continha, né? Você vai achar que X aqui é exatamente 1 mol. Corta aqui, né? Achou o número de mols, a gente acha o volume. Ó, 1 mol eu tenho esse mol em meio ml, em meio litro. Quanto eu teria em 1 litro? Quando você fizer essa conta, vai dar exatamente 2 mol por litro. Você vai fazer 1 dividido por meio e vai dar 2 mols por litro. Ok? Próxima. Agora vamos falar de questões que trabalham com diluição, ok? Essas questões, ó, diluição. Toda vez que a gente fala de diluição, vai diminuir a concentração. Diluição é uma operação muito empregada. Ó. Falou em diluição, a gente usa sempre uma formulazinha. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Então, para a gente usar essa fórmula, temos que ter aqui, ó, identificar algumas coisas no nosso problema. Quem é a concentração inicial, quem é o volume inicial, quem é a concentração final e quem é o volume final. Então, lendo esse problema, você tem que conseguir identificar. Aí já é uma questão mais de interpretação de texto. Então, vamos lá. Diluição é uma operação muito empregada no nosso dia a dia, quando, por exemplo, preparamos um refresco a partir do suco concentrado. Considere 250 ml de um determinado suco. Opa, vamos marcar aqui, ó. Eu tenho 250 ml de alguém. Isso aqui é o que eu já chamo, isso aqui é o meu começo, né? Ó, considere 250 ml de um determinado suco em que a concentração de soluto seja 0,6 mol por litro. Ó, outro dado. Se eu estou falando que é para eu considerar isso no início, então eu já achei meu volume inicial e minha concentração inicial. Então vamos anotar aqui, ó. Concentração inicial é 0,6 mol por litro e o volume inicial 250 ml. Vamos continuar lendo. Parte importante aqui, ó. Qual o volume de água? Ó, qual o volume de água em ml que deverá ser acrescentado para que a concentração do soluto caia para 0,2. Aqui é a minha concentração final. Eu quero, ó, tinha uma solução que era 0,6, eu quero que no final ela seja 0,2.
Então, eu tenho que descobrir quanto de água eu vou jogar para sair de 250, vai chegar num valor que eu não sei quanto é, para ficar com 0,2 mol. Então, 0,2 mol por litro é a minha concentração final. Eu não sei o meu volume final. E eu também não sei a minha quantidade de água, que é a pergunta. Então, vamos lá olhar como que a gente resolve. Usando a fórmula da diluição, a concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Quem é a minha concentração inicial? 0,6. Meu volume inicial, 250. Concentração final que eu quero é 0,2. O volume final é o que eu vou descobrir. 0,6 vezes 250, quando você faz essa operação, você vai achar 150. Isso é igual a 0,2 vezes o volume final. 0,2 está multiplicando. Vamos passar para o outro lado, dividindo. Então, o volume final vai ser 150 dividido por 0,2. Volume final é igual a 750 ml. Essa era a conta. Pergunta: o volume de água que eu tenho que adicionar é 750? A resposta correta é não. Por quê? O que é o volume de água? Eu tinha 250 ml, agora eu tenho 750. Diluição é você adicionar solvente. Então aqui a gente pegou, tinha 250, adicionamos uma quantidade de solvente que chegou a 750. Então, quanto de água eu joguei? Se eu tinha 250, agora eu tenho 750, é só eu fazer a continha. Então, ó, volume de água é o volume final menos o volume que eu tinha no início. Então, o volume de água é 750 menos 250. Volume de água vai ser igual a 500 ml. Essa era a forma da gente resolver esta questão. Ah, professor, você usou umas fórmulas ali, não entendi nada. Dá para fazer por regra de 3? Até dá. Só que aí a gente vai ter que ter um cuidado toda vez que tiver diluição. Então vamos lá. Falei em diluição, é adicionar solvente, né? Então vamos pegar aqui os dados. Ó. Eu tinha 250 ml, concentração 0,6 mols. Qual é o volume de água para chegar a 0,2? Então vamos escrever isso aqui. Quando você tem a concentração 0,6 mol por litro, está para 250 ml. Então, se eu tiver concentração 0,2 mol por litro, o meu volume vai ser X. Só que, até as questões anteriores, a gente estava trabalhando com regra de 3 direta. Quando você trabalha com diluição, acontece um processo inverso. Quer ver? De 0,6 para 0,2 eu diminuí a minha concentração. Para eu diminuir a concentração, eu vou ter que aumentar o meu volume. Tá vendo que as setinhas aqui estão contrárias? Então, essa regra de 3 é a que a gente fala que ela é inversamente
proporcional. Então, se essa regra de 3 é inversamente proporcional, quer dizer que a proporção não é desse jeito, é o contrário. Então, como seria a proporção correta? A proporção correta seria 0,2 mol por litro está para 250 ml. 0,6 está para X. Você viu? A gente pegou aqui, ó, e inverteu esse lado. Inverter. Toda vez que for inversamente proporcional, você vai inverter um dos lados da regra de 3. Aí agora é só multiplicar cruzado e ser feliz. Então, quando você multiplicar cruzado, você vai ter que 0,2 x 250 vezes 0,6 vai dar 700. Escreve aqui, né? Vai dar 250 vezes 0,6. Então, 0,2x é igual a 250 vezes 0,6, então vai dar 150. X é igual a 150 dividido por 0,2. Então, vou fazer mais em cima, né? X vai ser 750 ml. Aí temos que lembrar que ele quer saber o volume de água. Então, vou marcar aqui de novo, né? Eu quero saber o volume de água. Esse 750 ml é o volume final. Não é o volume de água. Então, o volume de água é 750 menos 250. Meu volume de água é igual a 500 ml. Certinho? Então, eu mostrei, dá para você fazer por fórmula, que eu recomendo, porque ela é mais direta, você não tem que ficar pensando em inversamente ou diretamente proporcional. Ah, tem que gravar a fórmula, mas é uma fórmula simples. Ou você pode lembrar, fazer regra de 3, só que para fazer regra de 3 tem que lembrar que toda vez que você fizer uma diluição, você vai ter que inverter a regra de 3, porque ela é inversamente proporcional. Questão 7. Se adicionarmos 160 ml de água, opa! Se eu estou adicionando água, ó, estou adicionando, ó. Se adicionarmos água, então isso aqui é uma diluição. E se é diluição, eu já sei que a fórmula é CI/VI, CF/VF. Então, ó, eu estou adicionando 160 ml a 40 ml. E eu tenho uma solução que é 0,5. Aí eu quero saber a minha concentração final. Então vamos anotar aqui os dados. Ó. Concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Ó, eu adicionei 160 ml a 40 ml. Então, eu tinha no início 40 ml. Quando eu jogo 160 ml a 40, quanto que eu tenho agora? É só somar. No final, se eu tinha no início 40, joguei 160, no meu final eu vou ter 200 ml. A minha solução inicial era 0,5 mol por litro. Quero saber quanto que é a minha solução final. Então a gente substitui aqui na fórmula. Concentração inicial vezes volume inicial, concentração final vezes o volume final. Só invertir aqui.
Tá, pessoal? Só apagar aqui que eu chamei de volume e concentração, fiz ao contrário, tá? Aqui é 40 ml e aqui é 0,5 mol por litro. Então vai ser 0,5 vezes 40 é igual a 200, concentração final, vezes 200. 0,5 vezes 40 vai dar 20. 20 é igual a 200, concentração final. Tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então vai ser 20 dividido por 200. Quando você fizer essa continha, vai dar igual a 0,01. Opa! Vai dar igual a 0,1 mol por litro. E aí você marca a letra D sem medo. Certo? Mesma coisa, a mesma questão, só resolvendo agora por regra de 3. O segredo é identificar, ó, você tinha 40 ml, concentração é 0,5. Então, o que aconteceu? Quando você tinha 40, você tinha concentração 0,5 mol por litro para 40 ml. Qual vai ser a concentração quando o seu volume for 40 mais 160, 200 ml. Só que temos que fazer uma análise. Ó. Aumentei o volume. Toda vez que você aumenta o volume, você faz uma diluição, você cai a concentração. Então ela é inversamente proporcional. Então temos que inverter a nossa equação. Então fica 0,5 mol por litro, né? Faltou ali o por litro. Então temos 0,5 mol por litro, está para 200. Então, ó, aqui, ó, você vai inverter. A gente sempre inverte o lado que não está com x, né? Então, ó, você vai ter 200 ml x para 40. Aí essa conta é igual a que a gente acabou de resolver, né? Então, multiplicando cruzado e resolvendo, né? Você vai fazer 40 vezes 0,5 dividido por 200, igualzinho a gente fez no slide anterior. E aí você vai achar a resposta também de 0,1 mol por litro. Então as duas questões dá para se resolver ou por fórmula ou regra de 3, só que tem que lembrar que a regra de 3 tem que fazer a análise da proporcionalidade. Ok? Próxima questão, vamos ver. Então, pessoal, aqui, ó, questão 8 agora. Essa questão é de um tópico chamado de mistura de soluções. Que é quando você pega duas soluções de mesmo soluto e mistura. Aí eu falei para vocês que a fórmula era C1V1 mais C2V2 é igual a CFVF. Só jogar na fórmula qual é o seu trabalho, identificar quem é quem aqui no problema. Então vamos lá. C1, V1, quem é C2, V2, CF, VF. Então vamos ler aqui, ó. Calcule a concentração em mol por litro. Então eu já estava falando, eu quero saber a minha concentração final de uma solução de ácido clorídrico, HCl, formado pela mistura de 400 ml, ó, de uma solução
3 mol por litro. Então, isso aqui, ó, com outra de 600 ml, com concentração 1 mol por litro. Então, ó, eu tenho uma solução 400 ml com força 3. Então, 3 mol por litro e o volume é 600 ml. Depois, desculpa, o volume é 400. É o som. Depois eu tenho 600 ml com outro volume que é, com a outra concentração que é 1 mol por litro. Não falou o volume final. Como que eu vou saber? Se eu tinha 400, joguei 600, meu volume final vai ser 1000 ml. E aí a gente pega e faz a conta. Concentração 1 vezes volume 1 mais concentração 2 vezes o volume 2 é igual a concentração final vezes o volume final. Concentração 1 é 3 vezes 400, vou colocar entre parênteses aqui, né? Mais 1 vezes 600 é igual a concentração final, eu não sei, vezes 1000. Ah, pessoal, vou deixar aqui essa conta, só melhorar aqui, ó. Vai ficar 1200 mais 600 é igual a concentração final vezes 1000. Vai ficar 1800 é igual a 1000 concentração final. Concentração final, 1800 dividido por 1000. Como que a gente poderia fazer essa questão sem conta? Já vamos olhar aqui a resposta, tá? Eu já falei isso com vocês. Quando você faz uma mistura de soluções, o que você tem que olhar? Temos que observar esses valores aqui, ó, os valores das concentrações. Quando eu misturar as duas soluções, o que eu sei? Que a minha concentração final vai ser maior do que 1 e menor do que 3. Não tem como, quando você misturar as soluções, ela ser mais fraca do que a solução que você tinha, nem mais forte do que ela tinha. Ela vai ser um valor intermediário. Sabendo disso, já conseguimos eliminar. Não pode ser 1.8, tem que ser maior do que 1, lembra? Então a gente elimina 1.8, elimina 3.5 e elimina o 5. Porque a nossa resposta tem que ser entre 1 e 3. Vou ficar entre essas duas, ó. Antes você tinha 5 opções, agora só tem 2. Dá para saber qual das duas é? Também dá. Se você colocasse quantidades iguais, a resposta seria 2, porque seria a metade de 1 e 3. Como a gente colocou uma quantidade maior da solução mais fraca, nós sabemos que essa concentração final vai ficar mais próximo de 1 do que de 3. Qual desses valores aqui é mais próximo de 1? 1,8 ou 2,5? Então, a nossa resposta seria letra B. Ah, não conseguiria pensar isso na hora da prova, não. Então, vamos fazer a conta. 1,8 dividido por 1000. 1.800 dividido por 1000, ó, simplifica. 18 dividido por 10 é igual a... A concentração final vai dar 1,8 mol por litro. Essa era a nossa questão 8. Próxima questão. De novo aqui falando de diluição, ó. Tema recorrente nas provas, tá? Sempre cai. Numa diluição de uma solução, nem precisava colocar, né? Só numa diluição podemos afirmar que a massa do solvente permanece constante. Falso. Por que é falso? Porque diluição é você adicionar solvente. Toda diluição você soma
solvente. Toda vez que você faz uma diluição, você diminui a concentração. Então, ó, toda vez que você faz uma diluição, você aumenta a quantidade de solvente. Ó, vou colocar aqui. Ó. Você aumenta a quantidade de solvente. Vou colocar entre parênteses aqui no caso a água, né? Para a gente lembrar, fazer uma relação. E você diminui a concentração, que seria a nossa força. Então, ó, toda diluição aumenta a quantidade de água, diminui a quantidade de relação soluto e solvente. Então, quando você joga água ali, faz uma diluição, o solvente permanece constante? Não, porque não fica constante, você aumenta a quantidade de solvente. B. A massa do soluto permanece constante? Eu dei o exemplo para vocês na sala. Fiz um café, ficou forte e joguei mais água. A quantidade de café que eu usei ficou constante, porque eu só aumentei a quantidade de água. Então, eu não mexi com a quantidade de pó de café. Não joguei mais nem tirei. Eu aumentei a quantidade de água. Então, já achamos aqui a nossa resposta. Verdadeiro. Mas vamos analisar as outras. Ó. O volume da solução permanece constante. Não permanece. Ó. Você jogou mais água, então vai aumentar o volume. Então, ó, o problema aqui é a palavra constante. Ó. Não fica constante. A molaridade. O que é molaridade? É a concentração em número de mols. Permanece constante. Já está aqui, ó. Toda vez que você faz uma diluição, você mexe com a concentração. Então, errado. E de novo, ó, a letra D e a letra E é bem parecida. Também não fica constante. A concentração, toda vez que você faz uma diluição, ó, a concentração ela diminui. Ela não fica igual. Ok? Por isso que a resposta correta é a letra B de bola. Para a gente finalizar, uma questãozinha aqui. Uma última aqui com regrinha de 3. Ó. MgCl2, né, cloreto de magnésio, de concentração igual a 8 gramas por litro. Te dei a concentração. Quantas gramas de soluto há em 250 ml de solução? Então, a concentração já está aqui, ó, 8 gramas por litro. O que quer dizer 8 gramas por litro? Quer dizer que você tem 8 gramas, temos 8 gramas em 1000 ml. Lembra que 1 litro é igual a 1000 ml. Eu quero saber qual é a minha massa se eu tiver 250 ml. Multiplica aqui cruzado. Dava para simplificar aqui já, mas vamos passar aqui direto, né? 8 vezes 250 dividido por 1000. 8 vezes 250 dividido por 1000, vamos simplificar aqui, ó. Pronto. 250 é 4, 1000 é 4 vezes maior do que 250. 8 dividido por 4 vai ser igual a 2 gramas. Essa era uma questão mais diretazinha, tá? Ah, dava para fazer por fórmula? Também dava. Só fazer aqui, cantinho, concentração, massa por volume. Só que essa aqui, 250 ml vai ser igual a 0,25 litros, né? Para poder usar a fórmula. Qual que é a minha concentração? Minha concentração é 8. Eu quero saber a massa se eu tiver 0,25 litros. Multiplicando aqui, você vai achar exatamente. Você vai achar 8 vezes 0,25 massa
é igual a 2 gramas. Então, pessoal, essa foi a prova que eu apliquei para vocês. Né? Sei que vocês tiveram um pouco mais de dificuldade, principalmente com a parte de cálculos, mas né, espero que esse vídeo tenha servido para vocês poderem pegar de novo, pegar um pouco como ir montando uma questão, como ir extraindo os dados da questão e principalmente né, os conceitos químicos e quando usar uma regra de 3 e quando você vai usar a fórmula. Né? Portanto, você vê que a maioria das questões dá para fazer das duas formas. Então, o que vocês precisam fazer? Qual é o método que você se sente um pouco mais à vontade? Regra de 3 ou fórmula? Tirando questões de mistura de soluções, todas as outras dá para você fazer por regra de 3, tá? Então você vai ver qual que é o que te deixa mais confortável para resolver e aí ter atenção às contas, extrair os dados, né, as informações que estão sendo ditas no problema, quem é volume inicial, quem é volume final, principalmente o que o problema quer saber e aí tentar resolver. Né? Espero que vocês consigam né, e anotar as coisas, né, tirar as suas dúvidas, mas se ainda ficar alguma dúvida, mande mensagem, esclareça, não fique na dúvida, ok? Bons estudos para vocês, até um próximo vídeo.